A Boeing entre o céu e o inferno. Quando pensávamos que a Boeing já teria superado a questão da segurança após dois trágicos acidentes envolvendo seus modelos Boeing 737 MAX, eis que no início de 2024, um incidente grave envolvendo um avião da Alaska Airlines traz novamente a pergunta: afinal, o que estaria acontecendo com a Boeing? Esse é o tema do nosso vídeo. Pretendo analisar isso aqui do ponto de vista de gestão de organizações, de economia e, evidentemente, que um pouco de história. A história da Boeing sempre foi motivo de orgulho para os norte-americanos, destacando-se pela gestão de segurança e confiabilidade. Fundada por William Boeing em 1916 em Seattle, nos Estados Unidos, liderou a indústria da aviação comercial por um longo tempo. A estratégia inicial da Boeing teve início no final de 1997 com a fusão com a McDonnell Douglas. É importante ressaltar que nos Estados Unidos é muito comum a fusão de empresas, seja qual for a área, e elas vão se tornando cada vez mais poderosas, grupos poderosíssimos. E isso vai chegar ao monopólio. Portanto, essa fusão monumental, envolvendo 13,3 bilhões de dólares em ações, deu origem à maior empresa aeroespacial integrada do mundo na época. Então, fruto dessa junção, dessa fusão. Antes da fusão com a Boeing, vale a pena ressaltar que a marca McDonnell Douglas, que já era uma grande fabricante de aeronaves, foi oriunda da fusão entre a Douglas Aircraft Company e a McDonnell Aircraft Corporation em 1967. Fusões como essa tendem a impulsionar o capitalismo monopolista. É muito importante observar isso. E, consequentemente, acentuar o papel do capital financeiro que vem na sequência. Após a fusão da Boeing com a McDonnell Douglas, a Boeing tornou-se a maior empresa aeroespacial integrada do mundo e a nova empresa adotou o modelo de gestão da McDonnell Douglas direcionado para o mercado financeiro, em lugar do capital produtivo. Portanto, a ênfase passou a concentrar-se na Bolsa de Valores a partir de distribuição de dividendos aos acionistas, ou stakeholders, e de recompra também de ações. Uma negociação na Bolsa. A Bolsa ficou em prioridade para a Boeing, pelo menos do ponto de vista comercial. Essa decisão tomada pela Boeing denominamos de trade-off, ou seja, tomar uma decisão em lugar de outra. Ou você vai para a esquerda ou vai para a direita. A estratégia da Boeing em priorizar o capital financeiro resultou em significativos gastos com as tais recompras de ações. Entre o ano de 2016 e 2019, para se ter uma ideia, a empresa gastou uma cifra astronômica de 40 bilhões de dólares nesse tipo de transação. Nós estamos falando aqui em bilhões. Esses recursos poderiam ter sido direcionados para pesquisa e gestão de qualidade na fabricação de aeronaves e teria o potencial de reduzir consideravelmente os riscos. E assim teriam o potencial de reduzir os riscos de possíveis acidentes ou mesmo incidentes graves, além de manter a alta credibilidade que sempre fez parte da história da empresa. Além disso, nas estratégias pós-fusão, a Boeing buscou uma aproximação com o governo dos Estados Unidos, ao transferir sua sede para Arlington, na Virgínia, próxima ao Pentágono e ao Congresso. Dessa forma, a empresa posicionou-se como um contratante-chave para a defesa militar e para a exploração espacial pela NASA. Para atingir esse objetivo do plano estratégico, a Boeing utilizou políticas de lobby, aliás, prática comum entre as empresas nos Estados Unidos. Esse procedimento também pode ser chamado de capitalismo de laços, ou a captura do Estado. De acordo com o Center for Responsive Politics, o Comitê de Ação Política da Boeing fez doações de 2,4 milhões de dólares para candidatos a cargos políticos entre o ano de 2017 e 2018, tornando-se uma das maiores doadoras corporativas do país. Isso é muito importante observar. A entrada da Boeing dentro do Congresso. Olhem só. Essas doações incluíram 329 membros do Congresso em exercício. A Boeing, com uma estratégia centrada no capital monopolista e na financeirização, como nós já falamos aqui, consolidou seu carro-chefe de vendas, o Boeing 737, uma aeronave de corredor único, que realizou seu primeiro voo em 1968. Ao longo dos anos, milhares de unidades 737 foram
produzidas e adotadas por companhias aéreas em todo o mundo. No entanto, diante dos desafios futuros, tornou-se evidente que essa aeronave estava se tornando obsoleta. 1968, o primeiro voo. Especialmente considerando a possibilidade de aumento nos preços dos combustíveis, um componente que pode representar até 40% dos custos operacionais das empresas aéreas, exigindo, portanto, motores mais eficientes. E motores mais eficientes em diminuição de consumo e menos ruído, atenção, teriam dificuldade de se adaptar à fuselagem do 737. Olha, já é um avião fora de seu tempo, ultrapassado, uma peça de museu. Enquanto isso, do outro lado do mundo, o domínio norte-americano enfrentaria um novo concorrente. As empresas europeias desenvolveram uma estratégia para competir no restrito mercado de aviões comerciais e de defesa militar, através do projeto da Airbus, fundada em 1969 por empresas aeroespaciais estatais da França, da Alemanha e do Reino Unido. Apoiada fortemente por esses governos, a Airbus adotou uma estratégia de capitalismo produtivo, bem diferente da Boeing, concentrando-se em vantagens competitivas e beneficiando-se de vultosos subsídios governamentais. Adotando uma estratégia voltada para vantagens competitivas, a Airbus optou por investir em um projeto altamente avançado, ou diria até em projetos avançados. As inovações começam pela introdução de computadores de bordo, que colocariam as aeronaves da Airbus em larga vantagem sobre a Boeing. Valeria citar os controles elétricos em substituição aos cabos, sistemas de voo computadorizados com telas de raios catódicos e a revolucionária, esse realmente é revolucionária, tecnologia fly-by-wire, onde você não tem mais o manche. O avião é controlado por stickers. Isso foi uma tremenda revolução, uma ruptura. Assim nasceu o desafiador A320, lançado em 1987. Até esse momento, a Boeing conseguiria manter a hegemonia no mercado de aviões de corredor simples. No caso aqui, o modelo 737, com apenas alguns ajustes aqui, outros ali, os ajustes, aliás, nos próprios motores, no diâmetro dos motores, ela foi conseguindo prorrogar isso até chegar aí passar aí quase os 40, 50 anos do 737. No entanto, a Airbus, em sua estratégia agressiva, olhem só, de introduzir no mercado aeronaves mais inovadoras, lançou oficialmente uma nova versão do A320, aliás, que já era bem moderno. Agora é conhecido como A320neo, nova opção de motor. Em dezembro de 2010. Essas aeronaves superaram em muito a geração anterior dos A320, que já eram bastante avançadas em termos de inovação disruptiva. Os A320neo ofereciam uma economia de combustível, com, evidentemente, motores avançados, de até 20%, resultando em uma significativa redução de CO2. Aliás, tema do momento hoje, do ponto de vista ambiental, redução de CO2, em comparação com a versão anterior. Então, o neo disparado na frente. Isso representava um grande atrativo para as empresas aéreas, uma vez que os gastos com combustível podem chegar até 40% das despesas. É muito relevante economia de combustível. Outro fator a ser destacado nos A320neo, em termos de redução de custos, é que eles compartilhavam da mesma tecnologia de controle fly-by-wire e sistema de gerenciamento de cabine com as versões anteriores da família A320. Em outras palavras, é como se um piloto do A320 simplesmente entrasse na cabine no cockpit de um A320neo e pilotasse normalmente a aeronave, só que uma aeronave mais moderna, com uma economia fantástica de combustível, diminuição de ruído, enfim. E assim reduziria os custos de treinamento de tripulação e permitindo a transição mais suave para os pilotos já qualificados nas aeronaves A320, nas séries A320. Isso foi muito bem recebido pelas empresas aéreas, é óbvio. É menos custos, menos investimentos. Continuando sua estratégia de dominação do mercado de aviões comerciais, a Airbus adotou uma abordagem bastante arrojada com o A320neo. Essa é bastante arrojada, agressiva, entrar no território inimigo. Construíram uma fábrica dentro dos Estados Unidos. E ainda mais do que isso, fecharam imediatamente um acordo com a maior cliente da Boeing, a American Airlines, que até aquele momento era a maior empresa aérea do mundo.
E deve-se ressaltar que a American Airlines até então não havia adquirido nenhuma aeronave da Airbus. Uma mudança significativa de mercado, muito agressiva da Airbus. Diante dessa atitude agressiva da Airbus com o A320neo, portanto, a Boeing se viu em uma tremenda desvantagem competitiva. Arrasada, acordou arrasada, destruída, praticamente um caos. Em resumo, os modelos 737 já estavam defasados. Como mencionado anteriormente, a Boeing, no chamado trade-off, optou por investir no mercado financeiro, adiando novos projetos e investimentos em inovação. O negócio é dinheiro mais dinheiro, fazendo dinheiro. Uma fábrica de dinheiro. Isso é o capitalismo financeiro. Muitos engenheiros da Boeing, por exemplo, foram dispensados. Ela liberou muitos engenheiros, equipe técnica, equipe pensante, de cérebros da área de inovação. Para lidar com a perda de competitividade do 737, depois desse cenário que nós acabamos de colocar aqui, a Boeing adotou uma abordagem rápida. Ela está perdendo o time, porém muito, mas muito arriscada. Era a única opção, eu acho, para se manter líder no mercado competitivo dos aviões de corredor único. Nesse momento, a Boeing já havia perdido o time para um novo projeto de avião que exigiria, um novo projeto, vejam bem, de um avião de um corredor, poderia chegar aí aos 10 bilhões de dólares de investimentos. E o pior, além de um longo período de testes. Não se produz um avião hoje para ele voar amanhã. São muitos testes até chegar à certificação nos Estados Unidos, na Europa e no resto do mundo. A fuselagem do Boeing 737, uma aeronave de pernas curtas, inicialmente não comportaria um motor moderno, semelhante aos empregados pelo A320neo. A solução foi a adaptação, posicionando motores à frente das asas e um pouco acima, resultando num mais novo 737, que batizaram de MAX, é o máximo. A adaptação dos motores comprometeu a estabilidade da aeronave, podendo resultar em situações perigosíssimas, como perda de sustentação durante a decolagem, devido à alteração no ângulo de ataque. Mas vejam bem, a Boeing tomou uma providência para resolver isso. Ela introduziu um software chamado MKS, projetado para corrigir essas características do voo, essas alterações no ângulo de ataque. No entanto, isso eu chamo a atenção de que é algo extremamente grave, que eu vou chamar a atenção de todas as pessoas que estão aqui assistindo, que uma empresa constrói uma aeronave, coloca um software e não comunica aos compradores, às companhias aéreas. Os pilotos não ficam sabendo dessa mudança, dessa alteração no 737. Portanto, essa decisão da Boeing de lançar uma aeronave sem garantir a gestão de qualidade e o treinamento adequado dos pilotos expôs a empresa a um risco significativo. Na verdade, não só a empresa, as pessoas que estão voando nas aeronaves, a tripulação. É um exemplo claro da falta de ética corporativa, especialmente considerando que a Boeing detém a certificação AS9100, que visa manter altos padrões de segurança no setor de aviação. No entanto, essas certificações, no setor aeroespacial e de defesa da Boeing, e não na área comercial. Então, esses desafios significativos, incluindo uma concorrência acirrada da Airbus e a perda de liderança como maior fabricante de aviões comerciais, além da queda de credibilidade aos acidentes envolvendo o 737 MAX, deixam a situação muito difícil para a empresa. No entanto, a sua relação estratégica com o governo dos Estados Unidos, o maior exportador mundial de armas no mundo, é um ponto crucial para a Boeing, para a sobrevivência da Boeing, que é fornecedora de aeronaves e equipamentos militares, e em parceria também com a NASA. Não precisa dizer a importância da NASA, o próprio projeto Apollo que levou o homem à Lua. A Boeing mantém uma posição estratégica vital nesse aspecto, sendo responsável por cerca de 21% do orçamento de compras do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. A área de defesa, para se ter uma ideia, espaço e segurança da Boeing, tem cerca de 17 mil funcionários, opera em 49 estados dos Estados Unidos, em todo o país, e em 20 países, e gera aproximadamente 26% de suas receitas a partir de clientes internacionais, incluindo as vendas militares intermediadas pelo próprio governo dos Estados Unidos, que obviamente não vai querer que essa empresa quebre.
Apesar dos desafios, os resultados financeiros recentes da Boeing são sólidos, apesar de tudo isso. Em 2023, a receita anual da empresa atingiu exatos 77,794 bilhões de dólares, um aumento de 16,79% em relação ao ano de 2022. Esse crescimento é consistente, visto que a receita em 2022 foi de 66,608 bilhões de dólares, representando um aumento de 6,94% em relação a 2021, que foi de 62,286 bilhões de dólares. Somas vultosas, que por sua vez registrou um aumento de 7,1% em relação a 2020. Apesar dos graves acidentes, então, envolvendo o 737 MAX, que resultaram em perdas, os dados de venda revelam um cenário que prioriza o lucro sobre a segurança. Olhem só, em 2023, a Boeing entregou 528 aviões comerciais e registrou 1.576 pedidos líquidos, com uma carteira de pedidos totalizando 520 bilhões de dólares. Isso num único ano. Enquanto o foco principal da empresa, portanto, parece ser apenas o aumento do fluxo de caixa. Dinheiro entrando e os acionistas com os olhos grandes. Em suma, a Boeing está longe de enfrentar uma crise iminente, mas sua abordagem, focada no capital financeiro, na bolsa, em detrimento da segurança e da inovação, é motivo de muita, mas muita preocupação. A empresa precisa reavaliar suas práticas para reconstruir sua credibilidade e colocar a segurança dos passageiros em primeiro lugar. Deixe sua opinião, é muito importante saber o que vocês estão pensando para crescer cada vez mais as discussões em torno do turismo e de um dos seus principais elos, a aviação.